Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Hoje aconteceu um fato relevante e por isso vim fazer o programa. Eu sei que vocês não merecem ouvir essa voz de taquara rachada, mas eu estava dizendo aqui pro Juliano e pro Dr. Elvio que na arrancada é assim, depois as cordas vocais vão esquentando, né? Ou abre e a gente faz todo o programa, ou fecha, como foi hoje na Grenal, e eu fiz só a primeira parte, que foi o Café com Futebol entre 7 e 9 da manhã. Mas eu tanto fui hoje lá na Rádio Grenal para falar desse assunto periclitante do Internacional, que não poderia me omitir, que fiz o mesmo procedimento aqui. Porque se durante todo esse processo de desgaste da direção de futebol do Internacional, né, quem estava se desgastando por último não era só mais o Roberto Melo, não era só mais o Adauri Silveira, era também Rodrigo Caetano. E ainda hoje pela manhã, doutor Elvio, Juliano Barbosa, eu perguntava, está chegando aí também o doutor Roberto Sigma, eu não quero entrar muito profundo nesse assunto, já para depois não perder o fio da meada com o Sigma e ter que repetir o mesmo assunto. Por que o Roberto Melo entraria num processo de desgaste para o ano que vem? Havia, e isso me parecia nítido, um processo de desgaste do Melo para com o Rodrigo Caetano desde a saída do Odair. E quando um jornalista, e deixando a modéstia de lado, com a experiência de 35 anos, como eu, vai para o ar e diz que estavam tentando demover a ideia do presidente de tirar o Odair naquela oportunidade, eu tinha todo o subsídio do mundo para dar a informação. Todo o subsídio do mundo para não dar meia informação. Porque a maioria, hoje, pega daqui, dali, né? Antigamente a gente dizia assim, olha, fulano deu, o outro deu, o outro deu. Opa, não tem problema nenhum. Nem vamos entrar nas profundezas da situação, porque não vem o caso. Se o fulano deu é porque ele se cercou bem da informação, mesmo concorrente e mesmo não se dando muito bem, né? Porque nosso acirramento na época da reportagem, quando não tinha tanta fonte eclética de pesquisa, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e canais fechados e tudo mais. Então o acirramento era rádio contra rádio. A televisão pegava a rebarba, tinha um programa semanal que era o Cadeira Cativa às 9 da noite, para se debater um pouco mais profundamente, mas quando eu divulguei aquilo, ali começou um processo de desgaste. Houve as críticas ao Roberto Melo, o presidente até disse que o Melo pode tomar as medidas cabíveis. Todos nós podemos tomar todas as medidas cabíveis, em algum momento. Isso não tem problema nenhum. Eu procuro ir num nível que dê para conduzir o processo até o final. Até porque a história tem que ter começo, meio e hoje teve fim. Roberto Melo, a crítica mais forte que eu fiz ao Melo foi de que eu nunca tinha visto alguém tão apegado ao cargo. E tomando tanto cacete. Tirou o Inter da segunda divisão. Mas convenhamos, né? Isso é pouco, né? Não é mais que a obrigação tirar o Internacional da segunda divisão com o orçamento que o Internacional tem. Outra coisa, a respeito de Roberto Melo. Ele contratou alguns bons jogadores, mas a grande maioria dos jogadores do Internacional não deram certo. A grande maioria não deu certo. Por quê? Eu tenho batido bastante num número de um jogador que veio da Bulgária, chamado Natanael. Natanael é um lateral esquerdo que veio já sabidamente para ser reserva e custa ao Internacional 80% da venda do Iago. Um jogador que foi saudado a venda como quase que salvadora da pátria para fechar o balanço. E esse negócio de vou processar, vou para cima, eu me lembro muito de outras administrações. Me parece ser um caminho mais perigoso do que chegou até aqui. Se até aqui chegou num termo ainda razoável, se tiver outros caminhos, me parece uma autodefesa assim, meio sinuosa para calar jornalista. E eu acho que tentar calar jornalista já é um mau começo, já é um mau presságio. Eu acho que todos nós temos que mostrar competência
nas nossas mais respectivas áreas e nos nossos mais respectivos cargos. Apenas para deixar bem claro. E há poucos dias, em relação ao Roberto Mello, eu lembro de ter dito, lendo uma mensagem do Dr. Celso Tres, ele é procurador federal, né? Sim. Aqui de Novo Hamburgo, dizendo que o Mello tinha pedido afastamento da sua função na Justiça e de forma a não receber, inclusive, os seus proventos, para cuidar da situação do Internacional, que imagino tivesse tão complicada que ele tivesse que se dedicar mais. Não insinuei nada. Agora, se era para mim o recado, a minha resposta é essa. E bem light. E outra, eu recebi aqui 500 agradecimentos pela saída do Mello. Não é tripudiar. Não. E nem vou dizer que não se chuta cachorro morto, porque ele tinha que ter saído. Aquilo ali é um cargo do Inter, não é um cargo do Mello. Aquilo ali é um cargo do Inter. O Inter é que tem que continuar ganhando. O Grêmio é que tem que continuar ganhando. Outro dia, o Duda Kreff me deu uma entrevista na Rádio Grenal dizendo que está cansado. Que pode pensar em sair. Não foi para mim. Para mim, ele disse que ia rever, ia analisar. A entrevista foi coletiva até. Mas depois nós analisamos e tudo mais. E até perguntei para ele, Duda, tu não fica chateado que o Renato só fala no presidente? É estranho isso, né? É estranho que o Duda só fale no presidente. Não se refere nunca ao vice de futebol, ao diretor de futebol. Mas eu acho que vai melhorar o Internacional. Vai andar melhor a carruagem, mesmo não tendo um diretor político, mesmo tendo só Rodrigo Caetano. Estou falando, Juliano, nesses 3 jogos, era preciso desenervar o Internacional. Só que me parece que o remédio é muito parecido, inclusive, é o mesmo remédio que eu tomo para a voz. Ele tem uma eficácia, assim, às vezes, meio mentirosa. Porque Diprospan, ela faz aquele efeito de 12, 15 dias. Depois termina o Depois efeito. termina, e se você viciar, tem que estar sempre, né? E aí não dá, depois não faz mais efeito. Então eu tenho uma semelhança com esse remédio que o Internacional está tomando. O Inter tinha que subir, faltavam 3 jogos. O remédio foi o Odair. O Inter tem que ir para a Libertadores, faltam 3 jogos. Precisa ter uma situação diferente. A saída do Mello, para desirritar, se é que existe essa palavra, tirar a irritação do torcedor, porque ainda tem um jogo em Porto Alegre, onde o Internacional antigamente ganhava. Hoje, eu estava tão propenso a dar um recado direto, que eu ia botar a música Casa de Irene com Altemar Dutra. Mas, sabe, acho que aí seria uma agressão ao clube e tal. Pensei, mas ontem de noite eu dormi ouvindo o Altemar Dutra. Eu gosto sempre de fazer uma relação com a música, assim. Acho que eu sou um cantor frustrado. De M eu sei que eu sou, né? Agora, frustrado, fica mais bonitinho, né? Às vezes a gente tem que dizer as palavras com outras colocações, assim. Até pode ser meio sarcástico, mas não pode ir num voo muito rasteiro, porque senão fica ruim depois de recuperar. Aí eu me lembro de Guilherme Arantes. Pra que ficar juntando os pedacinhos do amor que se acabou? Nada vai colar, nada vai trazer de volta. É isso. Então, juntar os cavacos e tentar o mínimo dos mínimos, que é o que o Internacional pode fazer. Juliano Barbosa, o senhor vai bem. Boa noite, Rec. Boa noite, doutor Elvio. Já lhe conhecia por voz. Hoje o rádio proporciona que nós conhecemos as pessoas por voz. É uma voz sempre ponderada, prudente. Lhe admiro muito. Agora posso ter a graça de dizer pessoalmente isso. Muito obrigado. Muito embora é verdadeiro. Doutor, é uma revelação que não é minha, né? Isso aí seria pretensão, né? É igual os guris, esses todos que deram certo no rádio. Os caras dizem assim, foi tu que tu é o pai da criança. Tu que fez aquela cria. Né? Não tem essa pretensão. Sabe por quê? Colocar no mundo são os pais. Depois, no nosso processo de vida, quantos passam pela gente, né? Eu, por exemplo, quando comecei minha atividade profissional, quem me contratou foi o Lazier Martins. Logo em seguida saiu o Lazier, ficou Flávio Dutra,
de coordenador, me colocou já na reportagem, porque eu era intrépido e não sei o que. Já, primeira coisa que aconteceu comigo na carreira, para ver que eu já tive alguns quiprocós meio enjoados, né? Final de 85, início de 86. O meu amigo até hoje, Pedro Paulo Zac, foi lá pedir para o Flávio Dutra, eu tinha 22 anos, para que eu não fizesse mais setor. Porque não dava para me aguentar, que eu era uma mala. Imagine 35 anos depois. Eu sou uma rodoviária inteira. Mas aí, estava dizendo para o doutor Elvio, a gente conversava sempre, na época que ele não era tão participante das coisas do mundo da bola, né? Mas depois que descobrimos esse talento, também não abrimos mais mão, né? Alguém me indicou, disse, leva o doutor Elvio lá. E aqui nós não temos tabu. Ó, o fulano é bom, então vai lá. E o doutor Elvio realmente dá uma boa mensagem, boa a tua referência. Bom, boa noite, Rec, boa noite, Juliano, telespectadores. Essa questão dos cargos, né? Tem determinados cargos no futebol que a permanência está sempre sujeito a uma avaliação e a um risco e a pressão, como são os cargos, os técnicos, né, dos diretores de futebol. E isso tudo no futebol, ele é dependente de um resultado, né? Então, quando tudo vai bem, né, as pessoas permanecem e não tem problema nenhum de continuidade. Agora, quando as coisas não andam bem, então é natural que surja as pressões, né? E aí cabe ao clube avaliar e às vezes até o próprio profissional avaliar se ele está em condições ou não de seguir. Então isso é natural. Em relação também ao jornalista, né, e o Rec é um cara que a vida inteira dele nunca deixou de dar a opinião dele, né, nunca deu a opinião dos outros, né. Conheço o Rec desde do início, né, o Rec se caracteriza por isso e evidentemente que quem dá a sua opinião vai agradar a alguns e por consequência não vai agradar a muitos, né. Então o Internacional, eu não considero um ano ruim do Internacional, ao contrário, chegou na final da Copa do Brasil. E eu já tinha falado essa situação lá como uma certa forma de previsão, né? O Internacional chega numa segunda divisão, né? Sai da segunda divisão, era projetado um determinado crescimento, mas é difícil sair lá do fundo do poço para chegar lá em cima. Termina o ano posterior à segunda divisão classificado para o campeonato, para Libertadores, né? Que são poucos, né, que chegam nessa condição, né? E agora nesse ano, né, faz uma apresentação lá na Libertadores razoável para boa, chegou numa fase interessante, né, e chega na final da Copa do Brasil. O problema é que quando se faz sempre análise comparativa, né? Porque o torcedor ele sempre olha o seu time e o rival, né? E se ele tiver de alguma forma abaixo, a pressão ela é muito forte, né? As pessoas não analisam as coisas de forma objetiva, elas sempre analisam de forma comparativa, né? Fazendo uma análise com subjetividade, né? Então, se a gente fizer uma análise objetiva, a gente tem uma conclusão. Se a gente faz uma análise comparativa, subjetiva, tem outro, né? A questão que eu tenho falado e muitos colorados achavam que eu estava brincando, que por que alguém com uma preferência clubística não pode falar de outro clube e não pode ter uma opinião sobre futebol, né? Mas as pessoas acham, esse gremista aí está falando porque quer prejudicar o Internacional, né? Eu entendia que aquela secadinha tem que dar. Mas... Não, tudo bem, mas é uma opinião sobre futebol, né? Eu entendia que o principal problema do Internacional era uma questão de elenco e não do técnico, né? E hoje eu escuto... Hoje eu escuto muitos arrependidos, entendendo que o Odair tirava mais do plantel do que o atual técnico está tirando. Doutor, então é uma situação interessante. Eu mesmo discordo um pouco do senhor, sabe por quê? Agora estamos vendo o Lomba falhando. Nós estamos vendo um Moledo nervoso. Mas continuamos vendo a excelência do futebol do Cuesta, que na crise jogou ainda mais. O Dourado, o Inter nunca mais conseguiu recuperar, mas tem Lindoso,
tem Patrick, que agora também está numa maleza braba. O Internacional tem Nonato como alternativa. Mas e o meia armador? Onde é que está o meia armador, o criador? O meia armador ainda segue sendo o D'Alessandro com as suas dificuldades. Que não jogou a maioria das partidas. Está jogando os 90 minutos. Mas é outra contradição. Tem ou não tem condições? Pode ou não pode jogar fora de casa? Agora ele joga dentro e fora de casa. Parece que para provar que ele pode renovar o contrato do Internacional, porque ainda pode jogar em alta performance. Mas vou chegar lá. Nico Lopes está sendo vendido por 10 milhões de dólares. Não pode ser uma draga. Potker foi goleador do campeonato brasileiro e melhor jogador do Campeonato Paulista. Paulo Guerreiro. Todo mundo quer o Paulo Guerreiro. Agora aí, todo mundo fazendo proposta aberta. Os 3 presidentes do Boca colocaram como promessa de campanha trazer o Guerreiro. E eu nem vou entrar nos médiozinhos, porque para mim, médiozinho por médiozinho, fica com o gurizinho. Aí que eu vejo o principal problema do Internacional. Os médiozinhos são os do flanco, que o Potker ficou sempre lesionado. O Nico tem a Nicolândia. Tudo tem uma explicação. E os médiozinhos da beirada não dão resposta. O Elton Silva tem que estudar física. Não cabem 2 corpos ao mesmo tempo no mesmo lugar, no espaço. Ele quer passar no meio dos caras, isso aí é raio-x, não é coisa de jogador de futebol. Parede, pagar 1.250.000 pelo Parede? Os caras estão de brincadeira. O Inter tem 4, 5 laterais esquerdos, vai buscar o Natanael. Então me parece que esse é o grande problema. Agora, eu não achava o Internacional tão ruim. Vários jornalistas brasileiros, Neto, Grafite, eu sempre cito aqueles com quem eu falei, ou ouvi, né? Diziam que o Inter em determinado momento era o melhor time do Brasil. O Flamengo disparou de agosto para cá. Né? O Jesus estreou logo em seguida, tomou 3 do Vitória e do Bahia, melhor dizendo. E teve dificuldades aqui, ali, acolá. Naquele jogo contra o Goiás, que o Flamengo começa a aparecer para todo o Brasil no domingo às 11 da manhã, eu vi todo o jogo. Estava 1-0 para o Flamengo, o Goiás empatou, e aí o Goiás empata e depois dá uma bola no poste. No contra-ataque, o Flamengo faz 1, faz 2, faz 3. E ali virou a história. Virou norma. Fazia 2, 3 em qualquer um. Fez no River, na decisão. Eu quero começar minha participação pegando uma palavra que o Dr. Elvio falou, resultado, certo? Na segunda-feira, o Internacional aprovou uma suplementação orçamentária e o orçamento do Inter, pelo menos o número da suplementação, orçamento de 430 milhões de reais, certo? Quando é 43? Como? 430 o total? De faturamento. Pelo menos é o número que eu fiquei sabendo, certo? 430 milhões, certo? O resultado, e vamos pegar resultado sobre 2 enfoques, certo? O campo e o adjacente ao campo. O resultado de campo é ruim, tá? Não ganhou nada, nem gauchão. Então, esses 3 anos de mandato Roberto Melo não tiveram um resultado objetivo, certo? Que é o resultado título. Isso é incontroverso, ninguém vai querer me inventar um título agora, porque não tem, certo? O adjacente, o Internacional não tem... foram 44 contratações nessa gestão. Dessas 44 contratações, de novo, é um por lance, um por sorteio, não tem como errar todos. E nesse contexto, se pinça poucos acertos. 2 grandes. Só que um é lá de trás. Arangues e um agora Cuesta. Ok. 2 grandes acertos. O Guerreiro não está nessa... E o Guerreiro. Ok, mas se pensa num contexto de um orçamento... O Guerreiro eu tenho para mim que só veio por causa do Rodrigo Caetano. Não, com certeza, era ele que conhecia, que deu uma indicação, mas eu era um dos que era um pouco cético pela idade, valor e tal, mas acabou sendo um acerto. Né? Ok, mas tem que acertar, no volume tem que acertar, e tudo bem, eu quero pegar os médiozinhos, porque nos médiozinhos é que nós vemos um grande equívoco, porque esses médiozinhos no conjunto da obra são muito caros. Até a renovação do Rendel é a 2ª vez com o mesmo médiozinho. Aí tu erra quando ele vem, mas tudo bem, ainda estava meio em evidência no Corinthians. Segue errando, né? Porque nunca sai nos 3 primeiros anos. E aí renova o contrato por mais 1 ano. Ele vai ficar até o final de 2021, né? Eu acho que no final do ano vão dar um jeito de fazer o que sempre se faz, né? Emprestar, pagando boa parte dos salários, porque internamente ele entra no campo e vai ser vaiado. Não acredito que o Inter vai deixar de
Pois é. Mas enfim. Te interrompi, a contratação dos médiozinhos. O resultado de campo objetivo é ruim, o resultado adjacente é muito fraco também. E essa política de futebol, a saída do Melo, e eu vou dizer algo que eu disse aqui já na última vez que eu estive. O Melo, o REC, o Juliano, o Dr. Elvio, o nome não interessa. O que é necessário, a leitura que é necessário fazer é que essa figura que ocupa a vice-presidência de futebol, dessas sucessivas gestões, certo? Vai seguir a mesma linha de trabalho. Quem assumir, não imaginem que vai assumir com uma política de futebol diferente. O contratadorismo vai ser exatamente o mesmo, porque isso reflete uma política de gestão. Essa gestão trabalha assim. Então, o Roberto Melo, é claro que talvez ele tenha sido um expoente de uma negatividade, porque não é nada, porque nós não conseguimos ter um jogador da base com uma boa venda. Então, não existe algo que se diga, tem um grande trunfo. Não, ele não tem nenhum. O William não é da época deles. Ele não tem nenhum grande trunfo. É do Piffer. A questão da investimento na base é uma política de gestão que tem que ser obrigatória em qualquer clube, porque nós não podemos imaginar, e hoje é o que se fala na questão, o Flamengo com todo esse faturamento, com o líder de faturamento, premiações que vão vir em televisão e tal, ninguém vai mais poder bater o Flamengo. Não, calma, não é assim. Mas faz parte de clubes que estão bem colocados no ranking de faturamento, mas que querem ter um patamar de grandes jogadores e poder pagar salário, aumentar as suas receitas com a venda dos jogadores de base. Mas então esses têm que investir na base para eles darem resultado e depois gerarem um fluxo de entrada de recursos para poder, no ano, fechar com essa receita. Essa política de investimento da base, ela é obrigatória, agora senão tem que ser não perfeita, se mantém. Essa política tem que ser quase perfeita. Outro dia eu levantei aqui uma questão que é polêmica e vai surgir com o passar dos anos, porque agora ela é inevitável. Lá atrás, quando o Miranda era extremamente criticado, eu usava esse argumento em favor do Miranda. O contrato longo com os jovens era a única maneira de manter o clube em pé. Eu agora entendo que a única maneira de manter o clube em pé são os contratos médios. Mas é que depende da idade. Depende. Nós estamos falando de jogadores novos. Da bola. Se fizer 6 anos com o Everton, 5, a prisão vai ser para os dois lados. Vai ser para o Everton, que só sai por um bom negócio para ele e para o Grêmio, e vai ser prisão para o Grêmio, porque tem que vender para não ter que pagar 5 anos de alto salário. Como está acontecendo com o Luan agora. O Luan, aí é que eu quero chegar. O Luan, ok também, porque o Luan não conseguiu sair, e claro, fruto do seu comportamento, fruto das suas lesões, fruto da implicância do Renato, um somatório de coisas, o Luan não conseguiu dar a resposta, mas ele ficou, e o Grêmio ganhou outros títulos, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, ganhou a Recopa e ganhou os gauchões, né? Onde é que eu quero chegar? Tá longa essa tese, chata, né? Mas aí o cara meio com um raciocínio mais lento. Eu hoje, para poder falar de tarde, eu tive que me dopar e dormir a tarde toda, né? E o meu telefone tocou só 8.300 vezes, só que eu desliguei, né? Eu imagino. Eu fui ver depois as mensagens, eu nem sabia, fui saber mais tarde que tinha caído o Melo. Eu só dei um alerta geral para os colegas, cuidado, hein? Acho que não passa de hoje. Porque com esse nariz aqui não é só para sentir perfume das queridas e tal. Não, só para tirar foto. Não, tirar foto. Bom, mas aí só prestem atenção que vai dar, porque a coisa está indo para um lado aí que não tem como segurar e tal. Bom, e não me enganei de novo, não me enganei. Aliás, eu disse hoje pela manhã na rádio, mas como que alguém se gruda tanto no cargo, achando que está fazendo projeto político? Isso é um erro de avaliação. Sai e volta um dia. Ele é um jovem, querer ser presidente na marra, ou porque é amigo do presidente, porque não sei o quê, porque não me parece o caso. Eu quero chegar no Alisson. O Alisson, eu faria no máximo 2 anos de contrato, ou de 1 em 1. Chega em agosto, que ninguém vai chegar aqui e botar um caminhão de dinheiro pelo Alisson. E ele nunca vai ser a solução dos problemas do Grêmio. Ele vai ser sempre, que vocês, advogados, tu é advogado também, Também. né? É a lei maior do direito, né? O acessório
segue o principal. O TT, que era para ser um dos principais, virou acessório, virou grana. Seguiu o principal, que era o status quo. Né? Então, eu hoje acho que os clubes podem se perder nisso. Mas o Grêmio está fazendo tão bem feito, que a compensação ela é mensal. Sempre tem uma notícia boa. Real Madrid quer contratar Matheus Henrique. Antigamente ia virar piada, como o REC virou, dizendo que o Dourado ia sair por 100 milhões. Não, tá estudando e tem várias matérias nos jornais deles lá nesse sentido. Real Madrid. Quando eu disse na rádio, de novo, do Matheus Henrique, não deu a mesma repercussão negativa que deu o Dourado, que o Dourado logo em seguida o Inter deu os doces. O Grêmio continuou ganhando. Então, a chacota que eu virei na época que eu dei os 100 milhões do Dourado, não virei quando dei a possibilidade do Matheus Henrique sair. E quando eu digo que há um acúmulo de boas notícias no Grêmio, mesmo não consumadas às vezes, Everton ficando, o Grêmio ganha mais um título. E o fulano ficando. TT vai sair. TT sendo vendido agora tem mais 18%. Isso não, 40 milhões. O Shakhtar não é vendedor. Eu acho pouco crível essa venda. Pega na história do futebol ucraniano, russo, eles têm poucas grandes vendas, eles não precisam vender. Então, eu acho que essa aí não tem que se atirar muito forte. Eu repito que eu estava recebendo um recado, o doutor Sigo teve um problema com um cliente, não vai poder vir, mas azar dele, mais tempo para a gente falar aqui, né? Claro. Não tem quase assunto hoje, né? Mas É que a opinião do Sigma é muito importante, é que ele ficou 40 minutos dando entrevista na Rádio Grenal, e isso deve ter atrasado todo o processo de quem é advogado e sabe da necessidade de resolver as encrenquites paralelas, né? Mas a questão Só deixa o que o senhor fala. Não, o mercado ucraniano, o russo mais, o ucraniano menos, eles não são mercados historicamente vendedores. Mas eles vendem. O Luiz Adriano, quando chegaram no dinheiro, eles venderam. Já estava no penúltimo ano de contrato, já tinha dito que não ia renovar, então ou a gente tira alguma coisa dessa laranja, ou essa laranja vai virar suco sem nada. Depende da avaliação que eles estão fazendo do PP. Do TT. É aquilo que nós estávamos falando antes. Se for excepcional, toca aí lá em cima e é difícil de vender. Se eles entenderem que é o Wellington Nem, Bernard, não sei o quê, acabam vendendo uma hora. É que o pessoal mas não no primeiro ano de... Acho, assim, estou tentando fazer uma leitura de um contexto porque lá de futebol internacional. É o jogador, não é o dinheiro. É isso. Eu acho que não no primeiro ano de contrato. Eu acho que tem que se atirar numa venda. E outra coisa, também avaliem uma situação. Já que vale tanto, não desconsiderem que o Grêmio não é obrigado a vender a parte dele. O Grêmio pode ficar com a parte dele por uma venda futura. Então, até isso. Daqui a um pouco, se o clube está capitalizado, se não precisa de dinheiro, pode segurar aquele percentual. Claro, ele perde o percentual se ele vender o percentual. Isso. Ele não é obrigado o comprador pode querer 100%. Não esqueçam que o que é repassado são os direitos federativos que ficam vinculados. Ele pode jogar pelo clube tal. Outra coisa são os direitos econômicos do atleta, que pode ser, vai ficar... O Grêmio ficou com 18%, 15% mais os 3 da formação. Mais os 3 da Vamos pegar formação. uns 15%, que é o que interessa para fins de contrato, certo? O Grêmio não é obrigado, salvo alguma cláusula em contrato. Eu não li o contrato, eu não sei, mas tecnicamente é possível que o Grêmio não se desfaça dos 15%. Mas uma vez que o dinheiro esteja entrando, a meta financeira ela já vai sendo atingida. Não precisa ir a banco, né? Exatamente, a meta vai sendo atingida. E eu tenho acompanhado a discussão, por que vendeu, por que não vendeu, mas as pessoas têm que entender que a Europa, em geral, não pagam esses valores mais altos dos jogadores que estão no terceiro mundo. E a prova que está aí é o Everton. Não chegaram no valor. Um jogador de seleção brasileira, goleador da Copa América, goleador do Grêmio, goleador no Campeonato Brasileiro do Grêmio, né? Quer dizer, que é mais a handicap que isso, né? E não chegaram nesse valor. A Europa não paga. Por quê? Porque existe um percentual dos jogadores que vão para lá e não se adaptam por causa da língua, não entendem o técnico, não conseguem, não tem a alimentação é diferente, uma série de coisas. E aí ele acaba não dando certo e acaba voltando e o clube investe um dinheiro muito alto. Então ainda, isso aqui é um patamar, uma coisa que a gente vai ter que resolver com a cabeça do jogador e o jogador, para acabar com esse negócio que o jogador sul-americano tem uma dificuldade muito grande de adaptação na Europa para poder aumentar esses patamares de valor, porque senão sempre a gente vai ter que vender por valores intermediários para que eles lá... Então, não, agora está adaptado, está jogando, possa vender por valores maiores, né? O Arthur foi uma exceção. O Everton, que
tão bom quanto e tem um handicap até melhor pela questão da seleção, ninguém pagou valores equivalentes, né? Essa é a prova. Né? Então a gente vai ter que resolver essa situação na formação do jogador para que não tenha essa situação da Europa dizer, não, eu pago até tanto, fora disso eu não vou arriscar. Quer dizer, primeiro vem para Portugal, vem para o país tal, para depois ir, né, faz essa escala para depois chegar nos maiores, nos top 10, né, do mundo, né, os 10 maiores clubes do mundo. Talvez, doutor Elvio, o que atrapalhe o Grêmio na venda do Everton é que o Pedro Rocha, que tinha um bom desempenho, jogava mais ou menos a mesma função, foi e voltou rápido. Não conseguiu se adaptar. Mas o que eu falei muito, isso atrapalha com muitos. Atrapalha um outro negócio. Que tem uma estatística, vai confirmando essa estatística. Porque aí se pega um caso diferente. O Atlético Paranaense vendeu o Renan Lodge, deu certo, virou titular no Atlético de Madrid, eles já querem o Bruno Guimarães. Porque viram, esse processo de formação, o cara chega aqui pronto. E é o que deve ter complicado no caso do Everton. Não vai dizer, tu como bom atleticano, gurizinho do Petralha, não vai dizer aqui que agora o Atlético de Madrid virou as categorias, o Atlético Paranaense virou as categorias de base do Atlético de Madrid. Não. Que eles vêm aqui e se abastecem a hora que eles bem entendem. Tu não vai dizer isso. Não, mas o Atlético jogando muito. Eu sei que eles estão pingando bastante dinheiro e tal, mas ninguém vai dizer aqui na minha frente que para construir universidade, que constrói com excelência o Atlético Paranaense, infraestrutura no Caju, para fazer time campeão mesmo com um gurizinho no comando, ou fazer boa campanha, porque a campanha, depois do Thiago Nunes, melhorou. Os números do Atlético Paranaense melhoraram. O Atlético Paranaense está na frente do Grêmio. O brasileiro. O Atlético fez 12 dos últimos 15 pontos. 12 dos últimos 15 pontos. Não, e ganhou do Atlético Mineiro fora, e ganhou do Grêmio em casa, e ganhou de quem que ele ganhou fora? Do Bahia fora. E está valendo só a premiação, porque classificação para Libertadores eles já estão. E outra coisa, olha só. Está valendo para o Eduardo Barros um encaminhamento daqui a pouco até de carreira. Talvez. O Eduardo Barros, que a gente não conhece muitas vezes bastidor de clube. A função dele, por que ele conseguiu tão fácil implementar o sistema tático e manter o sistema tático? A função dele dentro do Atlético é uma função que a gente não vê em Grêmio Inter. Ele é pago para ser o observador das categorias de base para que a base cumpra com a metodologia tática da equipe principal, que é a metodologia do clube. Então ele é como se fosse um supervisor ou um grande gestor dos técnicos da base para que executem esse sistema tático. Olha, e outra coisa que o Atlético Paranaense está adquirindo com essa postura dele no Campeonato Brasileiro é a respeitabilidade, não sei se eterna, mas se colocando para com os clubes como um parceiro da legitimação dos resultados. Não tem mala branca, não tem necessidade de incentivo extra, não tem necessidade de dizer que está jogando para ficar em cima para ganhar 3, 4 milhões a mais. Não, tem necessidade de jogar, de cumprir o seu papel. E não vou entrar na comparação com o Grêmio e Goiás, que o Grêmio vai entregar na última. Porque para alguns gremistas é obrigação entregar. E entregar, que eu digo, não é fazer gol contra, não é fazer gol a 3 minutos, pênalti a 3 minutos, que isso tudo existe, né? Nós sabemos, vai lá e enfia a mão de um jeito, ou empurra o cara, ou até diz pro juiz, vou dar um soco nessa mala, e depois vai lá e dá. Tem uma situação, Rec, de... Mas o Grêmio vai mandar os juniores para lá. Mas é isso que eu ia comentar ali. Dos 9 pontos faltantes, né, o objetivo é alcançar 3 para a classificação, para estar classificado. Pode ser domingo agora. Espero que seja contra o São Paulo. Eu acho que sim. Né? Acho que sim. O Cruzeiro, por ser um time que ainda não caiu, né, e por todo esse descalabro aí financeiro, administrativo, inquérito, né, parece que está pedindo para ser rebaixado, né? E a outra partida o Abelão já disse que time agora grande cai. Tem a vantagem... Cai e eles estão... Olha, analisei com calma a tabela hoje de tarde, é difícil. É um soco. Difícil. É difícil. Barbaridade. Que maleza tá o Abel. Tá bravo. E aí o que acontece? Quanto mais se antecipa a liberação de jogadores
E quanto mais espaço se dá para o início da temporada, no sentido de ter uma férias, né, mesmo, e depois a preparação, né, já está previsto aí o Campeonato Gaúcho iniciar com pelo menos as 2 primeiras partidas, é o que eu tenho escutado, que estaria já mais ou menos acertado para a transição a jogar. Isso é importantíssimo, né? E essa vaga no 4º lugar na Libertadores direta, a vaga direta na Libertadores, né, que permite jogar só no final de fevereiro, isso é importantíssimo para não atrapalhar todo esse processo, né, da volta das séries da preparação. Ainda Parece tem bobagem, mas não é. Até o e elenco ainda tem a notícia pensado, hoje do River, que não ficou com a vaga direta, né? O River vai para pré. Imagina quem pegar o River numa pré, e não sei se está confirmado, não sei se o Maurício tem essa informação, que quem disputar a pré e não passar, depois não vai para a mas se ele Sul-Americana. ganhar a Copa Argentina, parece que daí vai direto. Aí vai direto. Mas é o C, né? Mas ele é o pode C, ficar fora, então, pode ficar fora. pode ficar, né? Pode ficar fora. Nos últimos anos, doutor, o que aconteceu? Quem caía no primeiro mata ou no segundo, porque são 3, é que tem um que os brasileiros não participam. Quem cai fora no primeiro ou no segundo matas dessa pré-Libertadores não vai para a Sul-Americana. É o caso do São Paulo. São Paulo esse ano não foi para nada. Perdeu o mata para o Tajeres e foi embora, foi para casa. Quem perde o último mata é que tem essa possibilidade. Agora tem uma coisa que os clubes vão ter que resolver a médio e longo prazo. No futebol tudo é pequeno e médio prazo. Longo prazo não dá porque daí quebra. Aí vira América do Rio, Bangu, né, e outros mais. Aí nós sabemos que Portuguesa de Desportos, futebol é curto e médio prazo. Tem que resolver. Orçamento cumprido. Esse é um ponto espetacular de se debater. Um dia o futebol paga. Dr. Ibsen, que é o rei da frase, dizia: o futebol é o único que um dia paga. Não, pode ser que um dia exploda. Né? E quem explode para juntar os cavacos, olha o que o Grêmio teve que fazer. A dor que não deu no presidente Romildo, e mesmo sendo um administrador de escola, está mostrando isso na prática, ele teve que mandar jogadores que com certeza, de sã consciência, ele não mandaria. Mas a questão financeira atropelou tudo. Atropela. Não existe meio projeto. Senão o clube não existe meio quebra, projeto. Né? Existe projeto e meio. Meio projeto é o fracasso. Projeto e meio é o que o Grêmio está tentando fazer, é o que o Flamengo está tentando fazer, é o que o Atlético o Inter fazia, tentava fazer, e porque o Inter só não foi mais além, porque ficou dependente de um grupo político. Não fez política de clube, fez política de amigos. É a política de gestão. É a política de gestão. Gestão. Que o Flamengo fez. E um cara que até não se dá tanto como o atual presidente, o Bandeira de Melo, foi saudado e cantado pela torcida do Flamengo. Que o torcedor sabe quem foi que endireitou o Flamengo. Esse aqui deu um segmento legal. Acertou nas contratações. Errou naquela condução do processo do Ninho do Urubu, que podia ter jogado tudo a perder no começo do ano. Né? Quando deu aquele episódio, podia um Brasil inteiro se voltar contra o Flamengo. Né? Autoridades e tudo mais, mas aí tinha estofo, era o Flamengo. Fosse qualquer outro. A pressão era bem maior. Meu Deus. Essa questão do projeto de clube, eu acabo sempre sendo repetitivo no que eu digo, porque as coisas sempre se interligam. Olha a reforma estatutária que está se fazendo agora, o mudar sem mudar. De novo, categoria de base. Nós tentamos implementar um bom tempo, um investimento mínimo. Por que mas não podemos engessar o administrador? Sim, tem que engessar o administrador. Quem entrar na administração tem que saber que ele tem que, pelo menos, 15%, 10% ele tem que gastar na categoria de base. Mas bom, não, as regras do fair play financeiro estão vindo, né? O ano que vem vai ser só para aviso. Mas assim, né? a gestão tem que funcionar independente de fair play. Tudo que é positivo tem que funcionar por si próprio, tem que ser projeto de gestão. A questão do Atlético Paranaense, tem um tipo de jogo, tem uma formação, isso é um projeto de clube. Internacional não tem isso. Essa gestão que vem se sucedendo são pequenos projetos de 3 anos. Isso não se sustenta. Nunca vai sustentar pequenos projetos de 3 anos. Sem entrar em outros méritos. Né? Sem entrar em outros méritos, porque a gente pode ir por um caminho meio perigoso. Né? Mas, em termos de reforma do Estatuto, o Inter perdeu a grande chance. Mas enorme. Aí faz uma mobilização e um debate amplo para resolver isso aqui, para virar uma cláusula flexível.
Foi a única coisa que avançou. Não tem muito pátio, pouco. Não tem 3 anos para presidente, não tem nada. Não, o presidente tem. E eu vou voltar... Não, o presidente ficou 3 anos. No Flamengo. O presidente ficou 3 anos. O Flamengo fez uma alteração Essa é uma mudança. Estatutária extremamente rígida. O Estatuto do Flamengo é um estatuto extremamente... punidor. Vinculante ao administrador, certo? Ou seja, a gestão que assume, ela sabe que ela tem diversos encaixes para cumprir. É isso que tem que acontecer. Tu tem que vincular. E aí não é só papel. Exato. Não é o papel que aceita tudo. Aí é a prática que aceita tudo. Se gastar X, tem que arrecadar X. Se eu vou lá contratar o Gerson, eu tenho que saber que eu vou precisar 4 anos para pagar. Senão eu não trago o Gerson. Eu vou lá contratar o Rafinha, eu sei que tem que pagar em 3 anos. Eu vou lá contratar o Gabigol, primeiro eu trago de graça. Convenço os caras que a minha vitrine é a melhor do Brasil e trago de graça. Eu vou lá contratar o Bruno Henrique, eu sei que ele vale 28 milhões. Eu sei que ele vale. E ainda assim pedalo e dou jogador em troca pro Santos. Então, essas coisas, os clubes ou tem que botar alguém que saiba fazer negócio, porque eu tô assim, estarrecido com a situação, de que como o Grêmio Internacional não estão repondo os médiozinhos. Os médiozinhos vêm quando são caros e vêm aqui e não dão resposta. Tem que pagar empréstimo, tem que não sei o quê, né? O que é esse Natanael? Então pega um lateral aí do Joinville, do Criciúma, ou do Atlético Paranaense, o terceiro lateral direito do Atlético Paranaense, Farden, Grêmio Internacional. Pega o exemplo do Heitor, tu vai me dizer que o Heitor é pior do que todos os... Eu tenho a lista aqui de todos os outros que vieram. O Fabiano teve teve um desempenho... Foi honesto, o desempenho honesto. Melhorzinho, só que não na comparação custo-benefício, vamos dizer o quê? Que o Heitor é pior que o Bruno, é pior que todos os caras que ficaram circulando. Alemão... Por favor, gente. Isso, assim, Zeca. Os contratos com esses meninos, eles vão para o principal, se eu não me engano, na faixa de 40 a 50 mil, aí eles têm bonificações por partida, por isso, por aquilo... Essa é a política. Esse menino, hoje eu acho que ele é um menino que tem deficiências. O Iago também tinha. Olha como foi rápido fazer uma transição. Mas uma coisa parecida. Entrega absurda, chegada com velocidade à frente. E aí entra o doutor Elvio é um pouquinho mais velho do que tu é, do que eu acho que não. Mas da época do Enio Andrade. O Enio Andrade dizia... As divisões de base têm que fazer trabalho educativo. Se não é feito o trabalho educativo nas divisões de base, que agora é o aprimorar do Grêmio, que é o lapidar do Grêmio, né? É o não sei do que de qualquer tipo. Que o Ortiz ensinava centroavante a jogar com o corpo, cabecear. Que o Pinga ensinava a cabecear, que o Christian ensinava não sei o quê, e aí vai. O Chico Fraga a bater falta, que parece bobagem, mas vai para a prática. Faz falta isso aí. O Heitor faltou trabalho educativo. Quando ele chegava na frente e chutava a esmo, e no final dava 5-0 contra time do interior, porque qual é a preparação das equipes de base? Um torneio nacional que o outro. E o resto é tudo Grenal, torneio de Santiago, o torneio do Alegrete, o campeonato estadual, a Copa não sei do que, o recheio quando falta nos principais. Então, às vezes chega no principal, como o William chegou, era fogoso e tal, driblador, né? O Rod chegava a colocar ele de meia, mas sempre faltava alguma coisa. Mas tem que insistir. Tem que insistir, é da parte da formação. Eu vou pegar, já que a gente está falando de futebol internacional, o Alexander Arnold, o lateral esquerdo do Liverpool, que é um dos grandes nomes da Europa. Quando eles viram que ele chegou no teto, na base, ele ficou 2 anos jogando, treinando no profissional, até conseguir ter consistência para poder participar. É assim que funciona. O Heitor, por todas as limitações que vão, daqui a pouco começa a chegar pela audiência, ele tem que jogar, porque ele não é pior que nenhum desses que estão aí. E ele é nosso, ele custa 1/3 do que custam os outros e ele é do Inter. Esse menino pode ser vendido, sabe? Essa é a política é uma política óbvia. Não pode gastar uma fortuna em jogador médiozinho. O Internacional trouxe o Fred, raptou lá do Atlético Mineiro, lembra? Lembro. O Assis, muito esperto como sempre, trouxe o Fred pro Porto Alegre e depois passou pro Internacional por um caminhão de dinheiro, tudo certo. O Assis é empresário.
O Atlético bobeou, o Inter usufruiu, como foi com o Oscar, como o Grêmio fez com outros aí e tal. Até me foge agora o mais recente do Grêmio. Mas o Inter agora está trazendo, e aí vai ter que botar, se eu não me engano, o nome do rapaz é Imichará, que é um colombiano que joga lá no Atlético. Mas daí eu me pergunto, como diria o falecido Érico Sauer, eu me pergunto, o Neto é muito inferior a ele, já se sabe o tamanho do Neto, e esse rapaz não jogando no Atlético Mineiro, na maleza que está o Atlético Mineiro agora, eu não me lembro de ter visto esse rapaz jogar, tem 20 anos parece, ele vai jogar no Internacional? Bom, o Sarrafiori não joga até hoje, ninguém sabe por quê. Porque... O Inter trouxe uma vez o Jô aqui do Cruzeiro, não jogou uma partida no Inter. Trouxe o Juca lá do Guarani de Venâncio Aires, não jogou uma partida no Inter. Trouxe o Benhur, meio campista do Cruzeiro, não jogou uma partida no Inter. Mas naquela época se contratava de balaio, né? E não, aí... hoje também. Hoje também. Hoje também. É que hoje se contrata de balaio com contrato longo ainda. Antes era balaio e contrato Naquela curto. época era de balaio, as contratações não eram assim tão caras, né? Tão expressivas. E se um desse certo e fosse vendido, já pagava todo mundo. Leandro Damião. Então era muito mais fácil errar. Hoje não tem mais espaço para errar. Eu vou piorar essa política das contratações. O cenário do ano que vem para o Inter, tudo que estão falando, Tyson, Arangues, tudo é possível. Ano que vem vão abrir o cofre, eles vão gastar o que tem e o que não tem, porque é ano de eleição. A única maneira de permanecer é com um título de Copa do Brasil. Certo? Eu tenho 2 cenários para permanecer. Ou o Inter ganha o Gauchão, faz um belo brasileiro, certo? E o Grêmio tem um ano tinhoso, isso dá algum estofo para a gestão pela conseguir questão seguir. comparativa, né? Ou o Inter ganha uma Copa do Brasil. Vou pegar o brasileiro, até nem vou pegar o brasileiro, que eu acho que é uma pretensão muito para um time que tem pouca formação hoje, que vai ter que mudar muito para o ano que vem. Nem vou pegar vou pegar a Copa do Brasil, que eu acho que é o mais factível, certo? E para ganhar isso, esse título garante de novo o continuismo. Vamos nem pegar a continuidade, pegar o continuismo, me parece que ele leva uma carga bem menos positiva do que para me manter numa linha adequada. Consegue garantir uma eleição para a turma do movimento Intergrande. Pois esse é o X da questão. Não tem para gastar, precisa gastar para manter o Intergrande no poder e o clube. Gasta e aumenta o déficit. Se acontecer mesmo isso, campeão. Vai aumentar o déficit. Mesmo campeão. Porque sempre se fala da premiação, tal coisa, sempre a premiação é boa, tudo, só que se tu vai diluir da premiação, dessa premiação, o que fica para jogador de bicho, o custo operacional de avião locado, tudo isso, pega que num prêmio de 50 milhões, vai sobrar... Olha, 30%. Não, a maior bobagem que eu escuto... se paga muito para os jogadores. Porque aí tu vai chegar num... Olha o exemplo do Cruzeiro, gente. O que custou essa Copa do Brasil para eles. Exatamente. Essa Copa do Brasil não se pagou, não vai se pagar. E o Cruzeiro vai cair. Impagável. E ano que vem muda a cota de televisão, eles já jogam com cota de Doutor, o senhor é expert nessa área, o senhor é mestre. O Juliano também deve conhecer bem. O que aparece no levantamento do débito dos clubes, não é. Se aparece 600, o clube deve 1 bi. Se aparece igual a empresa falida. Tem situações de valores ali no balanço que são nominais, né? Se pegar a dívida atualizada, mas a maior bobagem... Aí é o seguinte, o juro que o governo cobra, que o maior agiota que tem é o governo. Não, e aí é o seguinte, tu perde o refis, volta a dívida lá para o começo. Se perder, mas o banco, os passivos de curto e médio prazo, também o juro é lá em cima. É só os de longo prazo, muito bem negociados. Eles só renegociam, porque eles ganham em cima do juro. Mas é óbvio, isso então, é uma mercadoria do banco. Eles só renegociam na última das últimas instâncias. Não, tu quer pagar 3%? Não, 5,5%. Aí fecha em 4%. Todo mundo fica feliz. E os clubes... dá para dar lá em Belo Horizonte. E aumenta o prazo, que aí o juro corre por mais tempo. E em Belo Horizonte dá para usar o exemplo do Atlético, que gastou também o que não podia, trouxe Ronaldinho, foi campeão da Libertadores e tal. E olha o passivo que o Atlético está tendo. E recuperou a autoestima? Não recuperou. Não. Falsamente recuperou. Chegou num patamar que outros já tinham chegado.
é ilustre campeão da Taça Libertadores da América. Mas vai amargar alguns anos de dificuldade para se recuperar. O São Caetano quase foi um ilustre campeão da Libertadores da América quando a Consul bancava. O São Caetano foi um ilustre vice-campeão brasileiro quando foi roubado lá pelo Vasco da Gama, aquela confusão que não terminava. São Januário, é verdade. Aquela barbaridade. Tinha o melhor time até que o Vasco. E não fazia essas exorbitâncias. E ainda assim, sucumbiu. Não fazia. Era Esquerdinha, Adãozinho, César. Como é o nome daquele centroavante? Tinha o Ademar. Ademar, que chutava até a mãe para... O gordinho aquele que chutava forte. Sobre o Atlético Mineiro do Chara, que o Rex citou, o Chara tem 28 anos. É o colombiano que joga com frequência no Atlético. Qual que é o problema? Por que ele pode ser negociado com o Inter? Mas esse não é um outro... Não, é o mesmo. É o Chara que todo mundo conhece que joga no Atlético. Mas tem o primeiro nome. Não, que gosta de uma noite, esse aí? Imi Chara. É esse mesmo. Não, esse aí eu conheço. Não vou é que eu peguei de ouvido. Eu disse, mas será que tem dois tão parecidos? Né? E que a mesma origem... Né? E me falaram que eram as divisões de base. Mas é esse. Ele veio para as divisões de base? Não. Ele já veio pronto de seleção. Ele tem 28 anos, tem a minha idade. Mas eu ouvi de um jovem. Ele veio esse. Do Júnior Barranquilla. Veio do Júnior Barranquilla. Qual que é o problema? O que pode gerar a negociação? O Atlético Mineiro deve 3 milhões de dólares pro Júnior Barranquilla. Porque o Banco BMG deu a entrada de 3 milhões de dólares. Olha o banco aí. E o juro o BMG deu a entrada... Não, é que o BMG é parceiro do Atlético, então... É parceiro, mas não cobra juros. A minha tese foi pro saco. Se eu achava que era um jovem, eu citei os jovens aqui. Aí é o pronto dos prontos. Né? O BMG pagou a entrada, que era 3 milhões de dólares, e o Atlético tinha 3 parcelas de 1 milhão de dólares cada uma para pagar. E não pagou nenhuma. Aí não interessa se o jogador tem contrato até 2023. O que o Atlético quer? Repassa a dívida para o Inter e pega um jogador do Inter de volta. E outra coisa, né? Em termos de pegar jogador aí, não tem problema nenhum, né? É só ver quem tem mais 2 anos de contrato, 1 ano e meio. Porque os que terminarem o prazo não são patrimônio do Inter. O Ayrton Silva, Sobis, Parede para virar patrimônio, o Inter tem que investir mais dinheiro no Parede, um negócio assim, ó, completamente às avessas. 1.250.000 para ele poder ficar esse ano aqui, e se quiser ficar mais tempo para ter os 50% mínimo, o Inter tem que pagar mais 1.250.000 para garantir a possibilidade de utilizar o Parede. O Potker tem pequeno prazo de contrato, o Inter pode botar o Potker na jogada. Se tiver criatividade, inteligência, rapidez, porque o outro pode fazer isso, o Internacional teria um bom jogador. Essa é a primeira parte. A segunda, em tom de interrogação. Vale a pena? E tem que ter a convicção do departamento de futebol no jogador para saber se entende que vale a pena ou não, né? E aí é uma questão de estudo. O Marinho aqui não valeria a pena. No Santos está jogando. Mas a informação do Mas Maurício, o Marinho foi mal aproveitado. $3 milhões, esse atleta não vale 3 milhões de dólares. Não vale 3 milhões de dólares. 28 anos, quem acompanha um pouquinho de futebol, acompanhou alguns jogos dele, ele não vale. Ele teve momentos episódicos. Mas ele joga muito durante um período curto do jogo. Não adianta. 10 minutos. Não vale 3 milhões de dólares. 10 minutos. Sabe, vai vir para o Inter, o Atlético se mantém na dívida e vai o Potker pro Atlético. Ok, gosto, assim, tudo bem. Mas o Atlético quer repassar a dívida porque o contrato dele é até 2023. Não precisa cavocar ali, o Atlético deve alguma coisa para o Inter, dá para tentar reduzir isso aí, então vamos lá, tudo é dinheiro, mas já que não paga, eu não sei, tá, mas o Atlético é um devedor contumaz, o Atlético tem perde pro Botafogo, se eu não me engano, o maior passivo do Brasil. Mas seria um bom ataque, né? Tchará e Guerreiro. Mas o Gareca já deu uma entrevista coletiva dizendo que perguntaram para ele do Boca sobre a situação do Guerreiro, como é que ele estava e tal. E ele disse, na entrevista coletiva que ele concedeu hoje, que gostaria de ver o Guerreiro jogando no Boca. Pois é. Tem mais a grife, né? Por isso tem que se manter em alta, né? Não adianta. Tem que se manter em alta com os pés no chão. Esse é o X da questão. O grande clube é o que se mantém em alta com os pés no chão. Que o Flamengo vai tentar fazer. Vamos falar de... O Palmeiras não consegue fazer. Se mantém assim. Né? Ontem eu ouvi um jornalista, que acho que até meio identificado com o Palmeiras, mas não vou dar o nome para não me incomodar.
Ele dizendo, mas querem o quê? Tinha 5 manifestantes, um estava vestido de banana de pijama, o outro com a cara do Alexandre Matos e uma algema, o outro era o cara que estava junto com ele, e um outro era de torcida organizada. Então era Isso no treino do Palmeiras? No treino do Palmeiras. Era uma diversão. Foram lá se divertir. Um algemou o outro, a mão no outro, o outro banana de pijama fazendo umas coisinhas. Né? E aí o jornalista disse, tá bem, isso aí é bem humorado, né? É uma coisa bem humorada. Mas vamos ir e vir. O Palmeiras ganhou quantos títulos nos últimos tempos? Estão se queixando do quê? Disse o jornalista. Mas aí entra aquela minha velha pergunta, a que preço? Se não tiver um preço futuro, dá para comemorar o resto da vida. Se tiver um preço muito alto no futuro, é uma conquista que vai doer. O Palmeiras não entendeu nada, né, do que aconteceu. Já aconteceu isso na época da Parmalat, quando a moça do banco lá resolveu tirar o investimento, porque assim, ela não está botando dinheiro de graça lá, né? Esse dinheiro vai voltar. Justamente, é isso que eu tenho falado. Mas o empréstimo está sob controle, mas vai ter que pagar um dia. Vai ter que pagar, né? E o Palmeiras teve o maior faturamento em 2018, está em segundo os números que eu tenho para 2019, aí o Flamengo ultrapassou e já não ganhou, né, com o segundo maior orçamento e com todo aquele plantel contratado, já não conseguiu. Já contratou mais 2 goleiros, né? E adiante. Só para ninguém contratar. E esse passivo vai ter que ser pago. Vai ter que ser pago esse passivo um dia. Isso, né? Não chama-se dumping. Então eu quero ver esses números do Palmeiras. Isso aí é muito comum, o Palmeiras, para o segundo maior faturamento, tu bota uma cota de patrocínio lá em cima, é que nem a Europa está batendo muito no Paris Saint-Germain por causa disso. Aí quando eles vão estourar o fair play financeiro, aí vem um patrocínio enorme do Qatar que despeja um rio, um oceano de dinheiro e aí eles ficam dentro da regra do fair play financeiro. Na verdade é uma forma de tu burlar o sistema, tu tá na regra, tu teve o teu faturamento maior que a tua despesa. Mas tem uma garantia, né? Do Palmeiras, foi patrocínio. Duvido que isso aí seja. Olha aqui, eu fazendo tese, tá aqui, a produção competente, o Bruno Soares tinha colocado, que é o Tiará. Eu é que fiquei achando que era um guri, que eu peguei de ouvido, dando a entender que era um colombiano, que não estava sendo aproveitado. Mas ele tem 28. 28, então, é 9-1. Mas então eu tô ouvindo mal, eu entendi 22, 23, 20. E sobre o Palmeiras, que nós citamos há pouco, está em campo contra o Fluminense, 34 minutos, 0-0. O detalhe é que o Palmeiras preservou vários dos seus titulares para jogar no final de semana com o Flamengo. Mas aí que tá. Eu acho isso, meu amigo Mano Menezes, uma pobreza de espírito. Ele devia ter convencido a direção do Palmeiras que ele só saiu do Cruzeiro porque ele deixou o Cruzeiro nessa maleza desgraçada. Se o Fluminense ganhar hoje do Palmeiras em São Paulo e o Cruzeiro empatar com o CSA, o que não é nada impossível, está virtualmente rebaixado o Cruzeiro, porque o Ceará tem 3 jogos, 2 ele pode ganhar. E trocou o técnico agora e fez a última mobilização e tal. E o Lisca tem garganta para chegar no vestiário e mudar toda... E deve ter ganho um dinheirinho bom. Né? Deve ter cláusula de bônus. Claro, é só o bônus, né? Vai pagar o quê? O Ceará está afundado também, porque... Mas isso faz parte do futebol, não tem nenhuma cláusula no regulamento que exija que tem que colocar os titulares. Mas eu tô dizendo, não, o Palmeiras já está classificado e a mesma coisa na última rodada. Daqui a pouco o Grêmio vai com um time misto e vão dizer a mesma coisa. O senhor já está se vacinando, né? O senhor já está... Isso é uma tese futurista. O que eu quero dizer é que o Mano Menezes deixou o Cruzeiro nessa maleza. O Abel continuou na maleza. Eu acho que ele viu o nível de confusão, o REC, que começou a estourar lá, administrativo e financeiro. E ele foi demitido, né? Ele foi demitido. E eu acho que ele resolveu sair antes que as coisas piorassem. Mas ele foi demitido. Não estava tão mal no campeonato. Eu acho que ele saiu de comum acordo. E qual é a colocação que o Cruzeiro estava quando o Mano saiu? Ele não estava tão mal assim. Ele não estava com esse risco. O Cruzeiro começou no rebaixamento já do tempo. Sim, mas depois ele tinha saído. Né? Mas não muito, não respirou tanto. Assim. E não esqueçam que para a próxima temporada, quem cai já vai assumir com cota de TV de Série B. Portanto, se o Cruzeiro está mal financeiramente, que aí vai ser muito pior. Mas o Perrella já chegou lá botando 30 milhões nas contas do clube. Isso aí eles dão um jeito.
30 milhões não é nada para um passivo, um PL Não, negativo. Ele botou 30 milhões para pagar os salários. Isso aí é para pagar o incêndio. Isso é uma base. Isso aí é 5%. Esse negócio da linguiça aí, porque o homem é da linguiça lá, o Berrelo, né? Dono de frigorífico. Então esse negócio da linguiça, do chouriço, não sei o que é isso aí, bem em dobro depois, né? Vai ter propaganda atrás das goleiras, vai ter caminhãozinho encostado na não, é de graça, né? Óbvio. Vai ter dinheiro emprestado a juro muito baixo, viu, doutor? Como aquele antigo Paulo Nobre, né? Emprestava para o Palmeiras 1%. A poupança paga 0,3%. A melhor aplicação 0,7%, que é o volátil, né? E empresta 1%. Então, dá para pagar, né? Futebol pode tudo. Já voltamos. Vamos ver o depoimento aí do presidente Marcelo Medeiros sobre o desligamento, se comum acordo, se pediu demissão, se foi demitido. Isso aí todo mundo quer adivinhar e é a coisa que menos interessa. O Melo está fora do Internacional. Essa é a questão. Antes, REC, Fluminense 1-0. É o que eu estou dizendo. Eu sou um jacaré do peru. Eu tenho umas arcas na minha boca que eu vou te dizer uma coisa. O jogo é no Rio, não é em São Paulo. É no Rio. Então Marcos não é Palmeiras Paulo, e Fluminense. Se fosse na loteria esportiva, tu já ia me ferrar. Eu falei Fluminense 1-0. Não, mas no começo lá tu disse Palmeiras e Fluminense. Eu falei que o Palmeiras está preservando jogadores e porque eu puxei o gancho do Palmeiras. Vai a 41 o Fluminense, deixa a 5 do Cruzeiro em 6 a disputar. Bom, tem ainda o Ceará que está batendo ali. Não, mas tem o... Não, o Cruzeiro está com tem o jogo 36. Mas vai ganhar hoje. Mas tem o jogo dele. Eu vou assistir de joelho, eu não sei não, hein? Esse jogo eu vou assistir de joelhos. Medeiros. Boa tarde a todos e a todas. Nós já, através do nosso site, já comunicamos o afastamento, o pedido de desligamento feito pelo Roberto e informamos também que o departamento de futebol, o Adauri, deixa a função como a função de diretor. O futebol do Inter tem 3 compromissos, são 3 jogos, futebol profissional, e o Rodrigo Caetano é o comandante do futebol do Inter. Presidente Marcelo Medeiros, por qual motivo o Roberto Melo saiu do cargo? Qual a razão que fez essa saída ocorrer? E a ideia agora é que o Rodrigo Caetano, que é profissional, seja o comandante do futebol, se reportando diretamente ao senhor, ou o senhor pretende agora, ou no ano que vem, nomear um outro quadro político para assumir o lugar de vice de futebol? Sabe que eu tive o privilégio de ser diretor de futebol e vice de futebol antes de chegar à condição de presidente do clube. Uma vez um treinador me disse que ser vice de futebol do Esporte Clube Internacional era uma atividade extremamente difícil e é uma atividade muito desgastante, e exige não só a tua determinação, mas também exige apoio familiar, exige uma condição profissional que te permita a te dedicar para o clube, uma vez que é uma função não remunerada, né? O Roberto ficou à frente do Inter durante 3 anos, cara. Eu acho que nós, do Conselho de Gestão, a gente agradece a todos os serviços que ele e o Adauri prestaram. O momento mais difícil da história, a remodelação do clube lá com aquele grupo identificado com rebaixamento, e que nessa caminhada que nós fizemos juntos, há 2 meses atrás nós estávamos disputando uma Copa do Brasil. Depois da não conquista da Copa do Brasil, a gente entrou num processo de
de não manter o mesmo ritmo e desempenho. A pressão, óbvio, inerente ao cargo aumentou. E depois do resultado de ontem, ele estava muito chateado e no início da tarde nós conversamos e ele tomou essa decisão e a gente respeita e acata. Eu até já critiquei 1000 vezes o Roberto Melo e o presidente. Parabéns, Roberto Melo. Antes tarde do que nunca. Já voltamos. Roberto Melo pediu demissão e não é mais o vice de futebol do Internacional. Essa é a principal informação do dia. Então estou divulgando aqui só para recuperar, para quem ligou a TV agora. O diretor Adauri Silveira também sai junto. Com a derrota, Colorado ficou apenas 2 pontos à frente do Goiás, primeiro clube fora da zona de classificação, para a Libertadores. Para você ter uma ideia, tem 9 pontos para disputar. Se o Goiás fizer 7, obriga o Internacional a fazer 2 vitórias. Obriga o Internacional a fazer 2 vitórias em 3 jogos. O Inter pega Botafogo, São Paulo, fora, e Atlético Mineiro aqui. E o Goiás pega Fortaleza em casa, Palmeiras fora e o Grêmio em casa. Então o Goiás já tem 6. 3 do Fortaleza, em tese, e 3 do Grêmio, que vai entregar e vai botar a faixinha. Eles estão fora de novo. E tem mais um empate com o Palmeiras, que o Palmeiras é amigo agora de todo mundo. E já está classificado. Já está classificado. Mas, Rec, não ferra mais o 2020 do Inter estar na pré-Libertadores do que fora da Libertadores? Podemos debater mais depois do intervalo comercial. Completando o noticiário aí, depois já vamos desenvolver o raciocínio em cima da pergunta do Maurício, se é melhor ou pior começar o ano com a perspectiva de março, que é a Sul-Americana, ou começa o ano que termina 19 acidentado, já no final de janeiro, num play-off de Libertadores da América. Com a derrota, então já disse, o Internacional só tem 2 pontos de poupança. Distância para a vaga direta pode ser de 6 pontos em caso do São Paulo, que joga hoje contra o Vasco. Se o São Paulo ganhar, vai ficar com a 5ª vaga. O Grêmio com a 4ª, o São Paulo com a 5ª, e o Atlético Paranaense e o Flamengo mantêm aí o Internacional e o Corinthians lá nas outras 2 vagas. Santos e Palmeiras ficam ali só decidindo quem será o segundo colocado. Inter joga 7 de sábado contra o Botafogo no Rio. D'Alessandro recebeu o 3º cartão amarelo e fica fora. Pediu o cartão amarelo e fica fora. Lindoso cumpriu suspensão e retorna no lugar do Bruno Silva. Bruno Silva, que vai terminar o compromisso com o Internacional logo ali. Nonato, Parede, Neilton e Sarrafiori disputam uma vaga. E após o Botafogo, o Inter terá o São Paulo, também fora de casa, e o Galo no Beira-Rio. A direção tem interesse na contratação do meia Tchará, colombiano que pertence ao Galo. No Grêmio, Tricolor perdeu a chance de garantir a vaga direta para a fase de grupos na Libertadores, mas joga pelo empate, né? Joga pelo empate contra o São Paulo. Não sei se não saiu o segundo gol do Fluminense, hein? O Tricolor enfrenta o São Paulo, era reprise, às 7 da noite na Arena de domingo. E em caso de vitória, vaga na fase de grupos estará matematicamente garantida. Tardelli expulso, será desfalque, jogador será multado. Matheus Henrique recebeu o 3º amarelo e também fica fora. Léo Moura retorna no lugar de Galhardo. Maicon será o substituto de Matheus Henrique. Tendência é que Michel seja titular mais uma vez. E a dúvida é entre Pepe e André na vaga do Tardelli. Após a derrota, após o São Paulo, a sequência é Cruzeiro, também na Arena, e encerra contra o Goiás, fora de casa.
Maurício, dá o teu recado aí da nossa Sinal Choque, onde o meu carro vai ficar 0 km outra vez. Com certeza, não só o teu, como de todos, Rec. Sinal Choque há 25 anos, a melhor escolha em serviços de recuperação, chapeação, pintura e vendas especializadas de peças automotivas. Trabalha com todas as marcas e modelos de carros. Sinal Choque aqui em Canoas, na Rua Europa 51, no centro de Canoas, bem próximo do trem. Solicite um orçamento e deixe seu carro novo outra vez pelo WhatsApp. 998906546, falando com o Rafael lá na Sinal Choque. Preço justo, honestidade, competência e tudo mais. Agora, o que mais aparece em propaganda, o que é? É a Fábrica Fantástica Brindes, porque brinde a propaganda inteligente, fidelize os seus clientes com produtos personalizados da Fábrica Fantástica, mais de 2.000 opções para o seu evento ou para a sua empresa no site fabricafantastica.com.br. Solicite orçamento falando agora mesmo com o Lohan no WhatsApp. 991 18 5147. E sabe que comer bem é a melhor coisa do mundo, né? Que dizem que engorda, que não sei o quê, mas comer coisas diferentes. Não é? Lá na Padaria Laúde, o seu Edson bota a mão na massa, Bota como a mão diz na o massa. REC. Faça o seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde, espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, Assis Brasil 641, encomendas 3362-2020. O bolo do aniversário do REC é da Laúde, com certeza. Aí é bolo grande, né? Não adianta fazer Família bolo grande, pequeno. né? Bolo pequeno não tem graça. E do começo ao final da obra, FAC, materiais de construção. Se a voz voltar, viu, seu Wilson? Eu vou apresentar o baile da FAC no sábado, mas tem jogo no domingo e tal, então eu tenho que ir joqueando, né? Mas amanhã já vai estar tudo 0-0, porque a medicação é porrada. Como porrada são os descontos da FAC. Olha. Com certeza. Materiais de construção é na FAC. Sua reforma do alicerce ao telhado, televendas 34666133, o site fac.com.br. Não precisa nem ser Black Friday para ter desconto com o seu Wilson. Agora dá uma olhada nessa carne aí. Dá uma olhada, enquanto o Maurício vai falando. É do Carababarro. Que beleza, hein? Pampas... Carbone é nosso fornecedor oficial aqui da Ubra também. Fornecedor para quem quer churrasco de qualidade. Pampas Prime, relação direta com o produtor, preço de mercado. Casemiro de Abreu 1212, o antigo posto Figueroa, 35740504. Pampas Prime é a pedida, né, Rec? E agora nós vamos viajar até o paraíso, mas antes nós vamos falar da garantia do seu imóvel, tanto quando você aluga, quando você deixa para alugar. Para não ter problema, Central de Imóveis, empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça como mais de 15 mil clientes e encontre a solução ideal para você no site centraldeimoveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas, Central de Imóveis, José do Patrocínio 381 e 385. E agora o paraíso. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Doutor Juliano, as coisas mudam. No caso aí da Lagoa Cortada, mudam para melhor. Doutor Elvio Henrickson, que é um investidor, já comprou 15 terrenos. É muito bonita. É o paraíso. É o paraíso. Vocês acharam que o Maurício dá para um merchandete? Não, tá aprovado. Tá aprovado. Assim, é um rapaz habilidoso, pode ser o novo REC da business. Normalmente o REC faz esse jogral quando o Luiz Braz está participando do programa. O Luiz Braz vem amanhã no programa. Ele vai ler os textos amanhã. Vamos ter que pagar amanhã eu vou ler, não vou deixar então coisa nenhuma. É verdade. Amanhã é comigo. Amanhã é um trabalho especial que a gente está fazendo. Tem muitas comemorações de final de ano, então para encaixar os horários todos não é fácil.
Ficou a pergunta do Maurício aí. Eu tenho uma convicção fácil de responder. Do ponto de vista financeiro, as premiações são menores, né? Mas para aquele clube que traz um projeto para disputar o campeonato mundial, embora ficou mais difícil, né? Com esse anúncio da mudança dos critérios dos clubes que vão representar, em vez de colocar os últimos 4 campeões da Libertadores para 2021, colocar os 2 últimos campeões e os 2 últimos vice e colocar os campeões da Sul-Americana, a Sul-Americana ganha uma importância muito grande para quem tem esse objetivo. Eu acho que a própria Conmebol desvaloriza muito a competição fazendo essa fase pré, porque esse planejamento antecipado que é completamente aleatório, porque te ocupa as 4 quartas-feiras de fevereiro, tá? Dando certo, tá? Passou da primeira fase para a segunda, e aí fase de grupos. Dando certo, ok, tu vai pegar a fatia de corte de televisionamento, que é ótima, a visibilidade de Libertadores é excepcional, mas se não der certo, tu preparou, porque tu tem que preparar toda a tua temporada considerando esses 4 jogos, para dar certo. Certo? E isso tem várias... a alocação de investimento tu poderia fazer diferente. Por exemplo, contratação, vai ser obrigado a fazer no início do ano, poderia fazer um investimento maior na janela de inverno europeu. Então, sim, para o clube é óbvio que como Colorado é melhor que participe, mas como planejamento é muito difícil. Para se ter uma ideia do tamanho da premiação da Sul-Americana em comparação com a Libertadores, neste ano, o campeão da Sul-Americana ganhou ao longo de todas as fases 8.350.000 $. Dava em torno de 35 milhões na cotação da época ali dos pagamentos. O Flamengo, para o seu elenco de jogadores e staff e tudo mais, pagou este ano 27.600.000 de premiação aos jogadores por conquistar a Libertadores. Isso representa 35%, ou seja, ganha 3 vezes mais na Libertadores do que na Sul-Americana. No entanto, o Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, disse que o campeão da Sul-Americana deste ano, como garantiu vaga no novo Mundial, vaga na Libertadores do ano que vem, na Recopa e na Levain Cup, garantiu já uma receita para os próximos 3 anos de 30 milhões de dólares. Tá, qual é a diferença então da Libertadores? É 1/3. A Sul-Americana paga 8 milhões e meio. 25, 26, 27, eu tinha um número de 25. Mas aí é o seguinte, a chance de chegar mais longe na Sul-Americana é maior em tese. Porque na Libertadores a primeira fase te garante 6 jogos. A fase de grupos, no caso. É, a fase de grupos. A Sul-Americana, ela é mata-mata sempre. Desde o início. Então, se tu... e mesmo que vá para pré-Libertadores, tem 2 mata-mata. A Sul-Americana tem que ter 6, 7. Valeu, obrigado. Obrigado, Obrigado, boa noite. Obrigado. Até amanhã.